Pense que dentro de você existe uma chama, que é o seu espírito. Essa chama arde como uma vela. Em volta desta vela, que é o seu núcleo, que é o seu espírito, que é o seu ser, existe a alma, que é constituída por diversas camadas, películas ou cavidades. E por fim, em volta da alma existe o corpo de matéria grosseira mais densa, com os seus membros, os seus órgãos, os 5 sentidos, o cerebelo e o cérebro frontal. Quando o espírito, que é esta vela, se mantém desperto ou aceso, ele consegue transmitir a sua vontade de dentro para fora. Essa vontade atravessa as cavidades da alma, toca aqui o plexo solar, o cerebelo daí faz uma primeira decodificação e por fim o cérebro frontal ele faz as últimas adaptações para que surjam os pensamentos, as palavras, a comunicação e as ações. Então a vontade do espírito ela flui de dentro para fora. O espírito precisa estar ativo, atuante, aceso como uma vela, irradiando de dentro para fora, captando a energia espiritual, a irradiação espiritual de planos mais elevados e depois irradiando isso para fora, através da alma, do plexo solar, do cerebelo, para chegar ao cérebro frontal e isso virar ação aqui na vida terrena. Quando esse caminho interior está aberto, porque o espírito está desperto, o ser humano age em harmonia com as leis espirituais. Mas quando o espírito é enfraquecido, por causa do cultivo unilateral do raciocínio, quando a mente começa a querer fazer tudo do seu jeito, seguindo as influências trevosas, os maus exemplos do mundo externo, o que acontece? O espírito cai na indolência, ele vai enfraquecendo e é como uma vela que vai se apagando e depois não irradia mais. E daí o que resta é a escuridão, é a caminhada nas trevas. E as trevas são o quê? As energias telúricas, as energias que foram configuradas pelos próprios seres humanos por meio de seus pensamentos, suas ações, suas palavras, seus sentimentos, ou seja, todas essas manifestações negativas. Todas essas manifestações negativas ocasionadas pela mente é que foram depois dando origem a essas trevas que estão no entorno da Terra, que constituíram o anel trevoso, do qual inúmeras vezes eu já falei, partindo da obra Na Luz da Verdade de Abdrushim, e isso hoje é uma película obstrutora para a humanidade. Os espíritos estão adormecidos dentro da maior parte das pessoas como velas que apagaram. E essas trevas externas querem te apagar. Essas trevas externas exercem uma pressão sobre os seres humanos, sobre a humanidade, sobre os indivíduos. Porque como estamos nos anos finais do juízo final, da grande purificação, da grande transformação que estão vindo, da grande transformação que está vindo, as trevas agora se agarram de forma ainda mais tempestuosa à humanidade, para fazer com que a maior parte desta humanidade sucumba, porque as trevas vivem da humanidade. Da mesma forma como os seres humanos lançaram essa energia trevosa para o espaço, a partir das tentações de Lúcifer, daí os seres humanos se desviaram do caminho, a grande maioria, e passaram a irradiar irradiações completamente deturpadas, enviesadas. Todas essas trevas foram se constituindo, de tal modo que a humanidade hoje está envolta por essa energia. E da mesma forma como essas trevas elas são formadas a partir dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras, das ações, elas depois dependem dos seres humanos para serem nutridas
e alimentadas. Vamos pensar no ódio. O ódio é uma energia muito forte. O ódio dá origem a verdadeiros demônios, formas de pensamentos que são demônios, que estão aí em torno da humanidade. E esses demônios constituídos pelo ódio sugam os seres humanos. Os seres humanos dão origem a essas formas odientas e depois essas formas odientas ficam perturbando os seres humanos, tentando os seres humanos, influenciando-os negativamente para que continuem irradiando essas energias odientas, para que essas trevas odientas possam se alimentar, como parasitas que vivem dos seres humanos. Pensemos que tudo que nós pensamos assume uma forma, são as formas de pensamentos. Tudo que falamos assume uma forma, tudo que fazemos assume uma forma, nos planos mais próximos aqui da Terra. Os sentimentos, os pensamentos, as palavras, as ações, tudo assume uma forma, porque tudo tem uma forma. Eu sei que muitas pessoas não acreditam nisso, mas um simples pensamento, uma vez que é emitido, ele assume uma configuração. Algo parecido como um balão de gás, que começa a flutuar, mas que fica amarrado ao ser humano por meio de um cordão. Então é assim, tudo que as pessoas lançam para o universo fica atado a elas, enquanto que elas continuam alimentando essa vibração, essa irradiação. A lei da igual espécie faz com que tudo que o ser humano irradiou permaneça preso a ele, enquanto que ele não modifica o teor da sua irradiação. Enquanto o ser humano irradia o ódio, ele está ligado ao ódio, e formas de pensamentos de ódio vão agir sobre o ser humano, o alimentando, completamente, o retroalimentando, e o ser humano alimentando essas formas. Então o que acontece? As trevas querem te apagar. As trevas são como um vento tempestuoso que sopra em cima da vela que é o espírito de cada pessoa. E o que é preciso fazer para preservar esta chama interior, para que ela não se apague? Faz-se necessário cultivar uma vida interior saudável por meio da intuição. Porque por meio da intuição, o ser humano ele se conecta a planos acima do anel trevoso. E dependendo do nível de vibração de uma pessoa, ela consegue até em determinados momentos se conectar ao seu plano de origem, que é o plano espiritual. E através dessa conexão, descem irradiações espirituais que fortalecem o núcleo, o espírito, que fortalecem a chama espiritual. E assim, esta vela se mantém acesa, se mantém irradiante, mesmo em meio aos altos e baixos, os trancos e barrancos, nesta vida agitada e perturbada. É por isso que o ser humano precisa alimentar a sua espiritualidade, para que a sua chama interior se mantenha acesa, atuante, ativa e forte, porque do contrário, o ser humano cai na indolência. O seu espírito já não vibra mais por fim. E o que resta é apenas a atuação da mente, que é coordenada por essas trevas que estão aí no entorno das pessoas, fazendo de tudo para sufocar o espírito, para que reste apenas a mente, no ponto morto, o cabeção, que por sua vez fica retroalimentando as trevas, e as trevas ficam retroalimentando essas pessoas que estão apenas no cabeção, criando um circuito fechado de energias, um circuito trevoso, que não tem ligação com a luz, com a espiritualidade, porque é de uma espécie diferente. É a lei da igual espécie, da qual tantas vezes já falei aqui, partindo da obra Na Luz da Verdade de Abedrushim. A lei da igual espécie, ela é responsável por toda a coordenação das vibrações dos seres humanos.
Se os seres humanos querem se conectar a energias boas, luminosas, precisam alcançar dentro de si uma vibração dessa espécie. Através da mesma espécie é que vão circulando as energias similares. Mas se o ser humano alimenta, por exemplo, o ódio, a inveja, a ganância, a arrogância, a prepotência, a discórdia, a desunião, o que acontece? Vai se coligar a energias dessa espécie, as centrais de forças dessa espécie que são irradiadas e alimentadas pelas pessoas aqui do planeta Terra. Então é preciso ter um olhar bastante consciente acerca do que se alimenta dentro de si, acerca do que se cultiva dentro de si, acerca do que se dá espaço dentro de si. Se o ser humano dá espaço para energias ruins, a sua vela espiritual, o seu espírito, a sua chama espiritual vai enfraquecer. E dependendo do caso, pode chegar a um nível de indolência tão forte, de cansaço tão forte que já não vibra mais. E daí o que acontece? O ser humano se torna uma carcaça arrastada pelas trevas. Então as trevas querem te apagar. Pense que você, lá no seu núcleo, no seu espírito, é uma vela. E em volta desta vela estão os ventos trevosos, estão as trevas soprando forte para apagar esta vela. E a única forma de manter a vela acesa é manter conexão com planos mais elevados, acima das trevas. E isso é que cria um canal de fluidez através do qual irradiações luminosas vão percorrendo e vão alimentando aqueles que estão aqui na Terra buscando pela luz. Não é à toa que Jesus já disse que nem só de pão vive o homem, mas da palavra que provém da boca de Deus. O que é isso? É a luz que o Criador espalha por toda a sua obra. Conforme essa irradiação vai baixando, ela assume outras configurações. Lá no plano divino ela é divina, no espírito primordial essa luz é espírito primordial, depois ela é espiritual, ela é enteal, ela é da matéria fina e depois da matéria grosseira aqui na Terra. Mas tendo o seu núcleo interno desperto, o ser humano consegue, através da sua sintonização, receptar essas energias que estão lá aglutinadas no plano espiritual. Ele se abre para isso e permite uma troca de irradiações e de energias. E isso fortalece o ser humano, isso torna a sua chama mais forte para que não seja apagada pelas trevas, pelos ventos trevosos. Isso é a verdadeira fé, porque a verdadeira fé é vibração. A verdadeira fé não é constituída por palavras, por orações pomposas, orações elaboradas. A verdadeira fé é vibração, é silêncio, é magnetismo espiritual. Magnetismo que conecta o ser humano ao que é espiritual, que vem da luz. Esse magnetismo ele precisa constantemente ser cultivado dentro do ser humano. É a vigilância da qual Jesus já falou há 2000 anos. Então as trevas querem te apagar. Não deixe as trevas apagarem a tua vela interior, a tua chama interior. Seja mais forte que as tentações, as dificuldades, os desafios, e mantenha o teu coração ligado e conectado à luz, porque somente isso poderá te ajudar, certo? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!